Juntar R$ 10.000 ganhando um salário mínimo no Brasil não é apenas difícil. Na prática, é uma missão quase impossível e a gente precisa falar abertamente sobre isso. Esquece as planilhas de coach financeiro e as dicas de cortar o cafezinho. A realidade para a maioria das pessoas é uma frustração constante. A sensação de passar o mês inteiro trabalhando duro apenas para ver o dinheiro desaparecer entre boletos e despesas básicas. É sobre aquele sentimento de olhar para o extrato bancário e não entender como seu esforço e suas horas de trabalho se transformaram em uma sobra tão pequena ou às vezes em nenhuma sobra. Este vídeo é para a gente encarar de frente essa matemática que não fecha e entender por que a simples ideia de construir uma pequena reserva de emergência parece um sonho distante. A gente vai desvendar por que, para o trabalhador comum, a luta não é para enriquecer, mas simplesmente para não terminar o mês no vermelho. Para entender de verdade o desafio, a gente precisa fazer uma conta básica, a conta do bolso que mal sobrevive. Vamos deixar a teoria de lado e olhar para os números reais de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Imagine o dinheiro caindo na conta. A primeira mordida, e a maior de todas, é a do aluguel, que em qualquer cidade grande dificilmente sai por menos de R$ 800 ou R$ 900 por um lugar simples e longe do centro. Logo depois, vem a compra do supermercado, que para uma pessoa se alimentar o mês todo, sem luxo nenhum, já leva mais uns R$ 500 ou R$ 600. Some a isso o transporte público para ir e voltar do trabalho todos os dias, que pode facilmente passar de R$ 150. E ainda não acabamos. Temos as contas básicas que não perdoam, a luz, a água, o gás que acaba no meio do mês e um plano de celular simples para conseguir se comunicar. Quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, a realidade assusta. Na maioria das vezes, o salário mínimo não só não sobra, como falta, o dinheiro acaba antes do mês. Isso mostra que a sobrevivência já consome toda a renda, deixando absolutamente nada para outras necessidades humanas. Não estamos falando de luxo, estamos falando de não sobrar R$ 1 para comprar um remédio na farmácia, para substituir uma roupa rasgada, para um conserto de emergência em casa ou para o mínimo de lazer. A discussão não é sobre saber economizar, é sobre como o valor do salário mal cobre o teto, a comida e o transporte, forçando a pessoa a viver numa corda bamba financeira constante, onde qualquer pequeno imprevisto pode levar a uma dívida. Agora vamos para a parte que não mente e não tem sentimento, a matemática cruel. Para entender o tamanho do abismo, precisamos ser otimistas por um momento. Vamos imaginar que uma pessoa, depois de cortar absolutamente tudo o que não era essencial, conseguiu fazer sobrar algum dinheiro. Pense no que significa economizar R$ 50. É o valor de uma pizza no fim de semana, de um brinquedo para o filho, de um remédio que não estava no orçamento. É um sacrifício real. Fazendo esse esforço, se ela guardar R$ 50 por mês, todos os meses, sem falhar, ela levaria 200 meses para juntar R$ 10.000. 200 meses? Isso representa quase 17 anos. Uma pessoa que começa a guardar esse dinheiro aos 20 anos só alcançaria a meta perto dos 40. Agora vamos dobrar o sacrifício. Se ela conseguir o feito heróico de economizar R$ 100 por mês, o tempo cai pela metade, para 100 meses. Ainda assim, estamos falando de mais de 8 anos de uma disciplina de ferro sem nenhum imprevisto no caminho. Na melhor e mais irreal das hipóteses, economizando R$ 200, o que é um milagre, ela ainda precisaria de mais de 4 anos. A crueldade dessa matemática está em como ela transforma um objetivo que parece simples em um projeto de vida, uma jornada tão absurdamente longa que esmaga a motivação. É como tentar encher uma piscina com conta-gotas. Você se dedica, coloca seu esforço ali, gota a gota, mês após mês, mas a piscina parece sempre vazia. Essa conta fria expõe a realidade. O tempo e o esforço exigidos são tão desproporcionais que a meta, embora teoricamente possível, se torna uma miragem, um objetivo que a vida real, com suas urgências e imprevistos, dificilmente permite alcançar. E se a matemática já parecia cruel, agora a gente precisa adicionar um outro personagem nessa história: a inflação que devora o pouco que se consegue guardar. Ela é o inimigo invisível que faz todo o seu esforço parecer em vão. Funciona de um jeito bem simples e desanimador. Enquanto você está se matando para juntar R$ 100 por mês, os preços no supermercado, o aluguel e o gás de cozinha não ficam parados. Eles continuam subindo. O valor de R$ 10.000 hoje não será o mesmo daqui a 5 ou 8 anos. O carro usado que você sonhava em comprar com esse dinheiro provavelmente vai estar mais caro. Aquela pequena reforma em casa também vai ter um custo maior. A inflação age como uma maré que sobe devagar, engolindo a sua ilha de economias. É por isso que economizar ganhando um salário mínimo é quase como lutar contra o sistema. É como tentar subir uma escada rolante que está descendo. Você dá um passo para cima, mas a escada te leva um para baixo. Você guarda dinheiro, mas o poder de compra desse mesmo dinheiro diminui com o tempo. No final, a sensação é de que você está numa corrida injusta, onde não basta apenas o seu esforço, porque as regras do jogo parecem feitas para que você nunca chegue de verdade ao seu objetivo. E agora vamos falar do fator que ignora qualquer planilha e qualquer planejamento: as emergências que simplesmente quebram o plano.
para quem vive com o orçamento no limite, não existe uma rede de segurança. A gente estava falando do esforço heróico de juntar R$ 100 ou R$ 200 por mês, mas essa economia frágil é a primeira a ser sacrificada quando a vida real acontece. Um filho que fica doente e precisa de um remédio mais caro, um dente que começa a doer e exige um tratamento de canal, a geladeira que quebra de repente ou um vazamento inesperado em casa. Para uma pessoa com estabilidade financeira, esses são inconvenientes. Para quem ganha um salário mínimo, são verdadeiras catástrofes financeiras. Aquele dinheiro que você levou 6 meses ou um ano para juntar com tanto sacrifício pode desaparecer em um único dia para cobrir um desses imprevistos. É por isso que a jornada de economizar é tão frustrante. Não é uma linha reta de crescimento. É um jogo de avançar 2 casas e de repente ter que voltar 10. Qualquer imprevisto não apenas atrasa o plano, ele muitas vezes zera o jogo, te obrigando a recomeçar do nada. Isso cria um ciclo desanimador, onde parece impossível construir algo sólido, porque você está sempre usando suas poucas economias apenas para apagar os incêndios do dia a dia. Para que a economia da economia feche, mesmo que de forma lenta, a gente precisa falar sobre o corte radical de gastos. E isso vai muito além de simplesmente economizar. É sobre eliminar completamente coisas que muitas pessoas consideram normais no dia a dia. Estamos falando de um nível de sacrifício que afeta a vida social e o bem-estar. Para conseguir separar R$ 100 ou R$ 200 por mês, uma pessoa precisaria dizer adeus a praticamente qualquer forma de lazer. Isso significa 0 cinema, 0 pizza no fim de semana, 0 serviço de streaming para assistir a um filme ou ouvir música. A vida social também seria drasticamente impactada, pois seria preciso recusar convites para aniversários, encontros com amigos ou qualquer evento que envolva gastar o mínimo de dinheiro. Pequenos prazeres, como tomar um sorvete na rua ou comprar um lanche, estariam fora de questão. A regra seria: se não for absolutamente essencial para a sobrevivência, como comida, aluguel e transporte, não se pode gastar. É uma vida dedicada exclusivamente a trabalhar e a economizar, o que exige uma força mental gigantesca. O sacrifício não é apenas financeiro, é um sacrifício social e psicológico de viver uma rotina sem quase nenhuma válvula de escape ou alegria. Diante de tantos obstáculos, como a matemática cruel e as emergências, a conversa inevitavelmente chega na única saída que parece realmente funcionar: a renda extra. Depois de cortar todos os gastos possíveis, a única maneira de acelerar de verdade a meta dos R$ 10.000 não é economizando mais, mas sim ganhando mais. É aqui que entra a jornada dupla ou até tripla de trabalho. Estamos falando de usar as noites, os finais de semana e qualquer tempo livre para fazer bicos, trabalhos freelancers ou arrumar uma segunda função. Seja fazendo entregas, trabalhando em eventos, vendendo salgados, fazendo faxinas ou qualquer outra atividade que possa trazer um dinheiro a mais, essa se torna a estratégia principal. A renda extra não é mais um luxo para comprar algo a mais. Ela vira a peça fundamental do plano de economia. Enquanto o salário principal mal cobre as contas da sobrevivência, é o dinheiro do segundo trabalho que vai, de fato, para a poupança. É um caminho extremamente cansativo, que sacrifica o descanso, o tempo com a família e a saúde. Mas na prática, é o que realmente faz a diferença e transforma a meta de juntar R$ 10.000 de um sonho de uma década em um objetivo alcançável em 1 ou 2 anos. Para entender o tamanho do nosso aperto aqui no Brasil, vale a pena olhar para os nossos vizinhos, e a comparação é surpreendente. Vamos começar pela Argentina, um país que vive uma crise econômica muito séria. Lá, um salário mínimo pode passar de 300 mil pesos. Olhando o número, parece uma fortuna, mas a realidade é duríssima por causa da hiperinflação. O dinheiro perde o valor tão rápido que os preços no mercado podem mudar em questão de dias. Na prática, o salário mínimo argentino muitas vezes não é suficiente nem para comprar a cesta básica total, que é o mínimo que uma família precisa para não ser considerada pobre. Então, se aqui no Brasil juntar dinheiro é uma missão impossível, lá a luta é para conseguir terminar o mês sem ficar devendo no mercado. A ideia de poupança de longo prazo nem entra em questão. Agora, se a gente olha para o Paraguai, o cenário é completamente diferente e nos ajuda a entender nosso problema. O salário mínimo paraguaio, quando a gente converte, costuma ser maior que o brasileiro. Mas a grande diferença não é só essa, e sim o custo de vida, que é consideravelmente mais baixo. Comida, serviços e até alguns aluguéis são mais baratos. Fazendo uma conta simples, um trabalhador paraguaio vivendo de forma econômica tem uma chance real de ver o dinheiro sobrar no fim do mês. Com isso, a meta de juntar o equivalente a R$ 10.000, que para nós leva de 8 a 17 anos, para um paraguaio poderia ser alcançada em menos de 2 anos. Essa comparação joga uma luz sobre a nossa situação. O Brasil deixa o trabalhador mais apertado porque combina um salário que não é alto com um custo de vida altíssimo. Não é só o quanto a gente ganha, mas o quanto o nosso dinheiro é devorado pelos nossos próprios preços. Depois de toda essa jornada de sacrifício, chegamos ao momento de finalmente ter os R$ 10.000 na mão. E a grande pergunta é: o que esse dinheiro suado por anos compra hoje? A verdade é que, apesar de ser uma conquista enorme, o valor é bastante limitado. Com 10 mil, você talvez consiga comprar um carro usado,
mas seria um modelo bem antigo, que provavelmente vai te trazer junto uma série de custos com manutenção, impostos e seguro, podendo virar um novo problema financeiro. Outra opção seria investir esse dinheiro. Seria o começo de uma reserva de emergência, o que é muito inteligente e importante, mas não é um valor que vai te gerar uma renda passiva ou mudar sua vida. Ele te dá um pouco de segurança, um colchão para emergências, mas não a liberdade financeira. Para a maioria das pessoas, o uso mais realista e impactante desses 10 mil seria quitar dívidas. Seria usar todo esse esforço não para realizar um sonho, mas para voltar ao ponto zero, limpando o nome e se livrando dos juros altos do cartão de crédito ou do cheque especial. E isso mostra a realidade cruel. Depois de anos de economia e sacrifício, o prêmio muitas vezes é apenas a chance de recomeçar sem estar devendo. 10 mil reais é um dinheiro que ajuda, que dá um alívio, mas que a economia atual tornou limitado, mostrando o abismo que existe entre o esforço para juntar e o que esse valor realmente pode proporcionar. Chegamos então à reflexão final depois de analisar todos os ângulos dessa jornada. Afinal, vale a pena sonhar em juntar 10 mil reais ganhando um salário mínimo? A resposta é complexa. Por um lado, ter um objetivo e lutar por ele é sempre válido, e qualquer dinheiro guardado é uma vitória. Mas, por outro lado, a dificuldade extrema para alcançar uma meta tão modesta diz muito mais sobre a nossa realidade do que sobre a nossa capacidade de economizar. Essa discussão toda não é sobre finanças pessoais, sobre cortar um gasto aqui ou ali. É um retrato da estrutura econômica e da desigualdade do Brasil. A luta para juntar 10 mil reais expõe o quanto o custo de vida no país é desproporcional ao que a maioria das pessoas ganha. Mostra como o sistema te força a uma jornada dupla ou tripla de trabalho, não para ter luxo, mas para conseguir o mínimo de segurança. No fim das contas, essa meta se torna um espelho. Ela reflete menos a sua disciplina financeira e muito mais as barreiras que um trabalhador brasileiro precisa superar todos os dias